Bom dia a todos e a todas. Em nome da equipe da Secretaria de Educação e do nosso secretário de Educação, Dr. Enoque Joaquim da Silva, quero cumprimentar a todos que estão participando conosco desta live, que tem como objetivo refletir sobre o ensino híbrido. Queremos agradecer a coordenadora de formação, Jandira Marquardt Detman, e a coordenadora de Educação Conectada, Elânia Maria Casagrande, pela organização deste evento, bem como pela organização da formação continuada, em parceria com as demais coordenações da Secretaria de Educação. Nosso agradecimento especial à nossa palestrante, Jaqueline Maiciati, que aceitou com muito carinho fazer parte deste momento fundamental para os profissionais da educação. Iniciamos o ano letivo com muitas expectativas e esperanças, conscientes de que temos inúmeros desafios em 2021, mas também na certeza de que temos uma equipe de profissionais engajados e compromissados para que a educação do nosso município alcance as metas e objetivos traçados, além da máxima interação com a comunidade escolar. Desejamos que usufruam deste momento de maneira muito proveitosa, pois é mais uma oportunidade que temos para ampliar nossos conhecimentos e contribuir com a educação do nosso município. Desejo um excelente dia para todos. Bom dia a todos e a todas. Quero começar esse momento de hoje agradecendo, primeiramente a Deus que nos permitiu acordar e iniciar mais esse dia. Quero agradecer ao secretário de Educação, Dr. Enoque, à subsecretária Geva, pelo apoio que eles têm dado, ao trabalho desenvolvido na formação. Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação, tanto a pedagógica quanto a administrativa, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que pudéssemos realizar esse momento de estudo da melhor maneira possível. Ele não aconteceu da forma que nós planejamos, mas estamos fazendo da forma que está sendo possível nesse momento. Quero agradecer também aos diretores, coordenadores, supervisores. Eles são o nosso elo, para que, com os profissionais da escola e a comunidade escolar como um todo, eles são a razão maior pela qual nós estamos aqui hoje. De uma forma muito especial, também quero agradecer a todos vocês profissionais que vão estar assistindo essa live que nós preparamos com muito carinho para vocês, que estão participando conosco dessa abertura da nossa formação nesse ano de 2021. Nós nunca entramos um ano da mesma forma como nós entramos no anterior, da mesma maneira. Em 2021, com certeza, isso foi mais intenso ainda, porque 2020 foi um ano atípico na nossa vida. Nós fomos surpreendidos, inicialmente nós ficamos assustados, mas nós logo compreendemos que precisávamos arregaçar as nossas mangas e prosseguir diante daquela necessidade que nós estávamos vivendo. A formação continuada também foi um desafio, não só para a equipe de secretaria, eu sei que foi para vocês também, mas para nós também foi, mas a gente entende que foi fundamental para o trabalho desenvolvido. Entre erros e acertos, nós tentamos dar o nosso melhor. Esse ano de 2021, novos desafios se apresentam, A esperança nossa era retomar essas atividades de forma presencial, mas diante do contexto de pandemia que ainda vivemos, nós iniciamos de forma remota novamente e, quando possível, vamos fazer isso de maneira presencial. Mas, com certeza, isso não vai acontecer, talvez, da forma que planejamos, mas será de maneira gradual. E, então, isso nos traz o desafio de repensar também a educação em 2021. Quais são as nossas possibilidades? O que é viável para todos? Que aprendizados nós precisamos adquirir para alcançarmos o máximo possível a comunidade escolar do nosso município? O ensino híbrido é uma possibilidade para nós? Qual é a complexidade desse ensino para os gestores educacionais e toda a equipe de profissionais que atua na educação? São essas, e outras perguntas que assolam as nossas mentes com tantas incertezas, mas ao mesmo tempo também esperança e convicção de que nós temos que nos adaptar a esse novo momento que estamos vivendo, que se coloca diante de nós e mostra para nós que nós não podemos parar.
Sendo assim, eu quero assim convidar vocês a ingressarem conosco, né, mais uma vez nesse ano, na formação continuada. Nós queremos que assumam conosco compromisso, atitude, frente a esses desafios que nós temos na educação atual. Como será essa formação? Nosso tema é Repensando a Educação em 2021, planejamento, compromisso e atitude frente aos desafios atuais. Assim como no ano passado, essa formação será pela plataforma Moodle. Os professores eles estarão organizados em grupos, né, conforme a área de atuação, e cada grupo, né, constituirá uma sala de ambiente virtual. Como será essa participação dos cursistas? Cada um, né, vai participar na ambientação ali, de se colocar uma foto no perfil, se apresentar, vão participar do fórum de dúvidas e também do fórum de debates, né? Cada um desses vai estar especificado lá o que cada um deve colocar, né? Se tiver dúvidas, também pode enviar para o e-mail da formação, principalmente aquilo que for falado aqui na live. Se ficarem dúvidas, podem enviar para o e-mail da formação, que será disponibilizado. E o fórum de debates também fará parte, né, das atividades que vão ser apresentadas. Dessa vez, a nossa postagem vai ser mensal, né? Não será quinzenal, será mensal. Mesmo assim, a carga horária será de 120 horas. Estamos iniciando agora, no mês de março, e a nossa previsão de conclusão é setembro, final de setembro, né? Temos alguns temas que serão tratados de maneira global, com todos os cursistas, e outros, né, a maioria deles de forma bem específica, voltado para o campo de atuação de cada um, né? E tudo isso, então, será explicado de forma bem específica no projeto de formação que estará disponível na plataforma. A gente pede com muito carinho que todos vocês acessem, leiam, porque as orientações estão lá, o que cada atividade, né, cada carga horária da atividade, que é muito importante para não ser pego de surpresa no final, quando o certificado vem, né? Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver tudo que vai ser solicitado, vai ser computado. Então, a carga horária final, a certificação será de acordo. Então, a gente pede com muito carinho que vocês leiam esse projeto, analisem ali, para não passar nada que depois, né, vá fazer falta no final. A gente tenta, assim, sempre avisar, mas nem sempre a gente consegue alcançar. É um grupo muito grande, então, né, é um desafio para nós aqui enquanto equipe, né? Eu e Elânia, nesse momento estamos sem a Juber, mas logo mais estaremos também, né, com outros profissionais nos auxiliando. Cada grupo desse agora vai ter o seu tutor, então estejam antenados a todas as solicitações que virão para vocês. Nós acompanhamos sempre a plataforma, na medida do possível, nós estamos vendo quem acessa as atividades. É muito importante que vocês acessem os vídeos que a Elânia coloca para explicar como será a atividade também, aquilo que depende, né, de vídeo. Então, nós contamos com a participação de todos vocês e o empenho, né? E temos certeza que será desafio, mas também temos certeza que vamos ter um ano de aprendizados. Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Luana, professora especialista de educação especial, e esse ano eu estou atuando no Polo de Garrafão, com as escolas EMEFs João Laures, cabeceira do Rio Santa Maria, e a creche Petronella. A pandemia ela trouxe um cenário que mudou tudo, né, o quanto que a gente era acostumado a trabalhar, né? Então, a tecnologia ela veio como nossa aliada para que a educação não parasse. Mas muitos de nós não tínhamos tanta habilidade com isso, né? Então, todo mundo teve que se reinventar. A formação continuada do ano passado, ela veio com esse propósito, né, de trazer ferramentas, trazer dicas, né, e práticas que a gente poderia desenvolver no nosso dia a dia com os nossos alunos, né, durante o decorrer do ano. E eu vivi na prática uma ideia que eu aprendi lá, porque eu tive o desafio de adaptar uma atividade para uma aluna de deficiência múltipla, e na plataforma do curso a gente teve uma atividade relacionada a aprender a elaborar jogos pedagógicos utilizando o próprio PowerPoint. Então, a partir daquela atividade do curso, eu vi uma possibilidade para adaptar o conteúdo da minha aluna. Então, eu utilizei os conhecimentos que eu adquiri lá
né, naquela atividade, adaptei para a realidade, que era adaptar os conteúdos da minha aluna e transformar em vídeo, né, porque dado o contexto e a realidade da família, o que melhor se encaixava era um vídeo. E daquele formato, né, no contexto igual os jogos pedagógicos, naquela ideia da atividade, fazer um vídeo naquele jeito seria interessante e atrativo para essa aluna. Então, a formação continuada, ela é muito importante porque ela insere a gente no novo cenário, ela apresenta ferramentas que nesse momento são úteis, que vão poder ser aproveitadas para a gente na própria realidade, principalmente com os alunos da educação especial, que nesse momento requerem um trabalho ainda mais diferenciado para poder realmente atingir eles, né? E em relação aos outros anos da formação continuada, onde eu tive a oportunidade de participar também, né? Porém lá fazendo parte do corpo administrativo, né, que então eu era auxiliar de creche, então participei fora da posição de professor, também da formação continuada do CREI, né, da educação especial, que já era uma área minha de interesse. Então lá, naquele tempo, enquanto que eu não era professora em sala de aula, eu percebi também a importância dessa formação continuada ser ofertada para todos os profissionais de educação, porque ali a gente fica atento e compreende, né? Reflete e compreende por que sempre se prega que o aluno é de todos da escola e não do professor ou da auxiliar de educação especial, porque a educação ela precisa de um processo de integração de todos os funcionários da escola, né? Que o processo só vai funcionar se todos estiverem inseridos. Então, por isso a importância de todo mundo da escola estar participando, tanto auxiliares, motoristas, auxiliares de educação especial, todo mundo presente, porque aí a escola está falando uma língua só. Afinal, o aluno ele não é do professor ou do auxiliar, né? O aluno é da escola como um todo. E a formação continuada, ela possibilita isso para a gente compreender, abrir um leque, trazer metodologias que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. A gente se atualiza, né? A partir daquela formação, o meu trabalho vai ser diferente, porque ali eu aprendi coisas novas que dali para frente eu vou juntar com aquilo que eu já utilizava na minha prática e assim ter um resultado ainda melhor no meu trabalho. Então, a formação continuada, ela só agrega para o nosso trabalho, né? E automaticamente, quem sai beneficiado são os nossos alunos. E é isso. Bom dia, meu nome é Lina Assis, sou professora de língua pomerana da Secretaria Municipal e vim aqui falar um pouquinho sobre a nossa formação continuada do ano de 2020, que foi um ano atípico, continua sendo, onde nós tivemos que nos readaptar aos novos modos da educação. Com a chegada da pandemia, os alunos passaram a ter aulas remotas, o que para nós foi um desafio muito grande e para eles também. Foi pensando nisso, prontamente a Prefeitura disponibilizou para nós o curso de formação continuada sobre as tecnologias, onde nós podemos ter novos conhecimentos na área da tecnologia, começar a editar vídeos, começar a fazer atividades que envolvam a internet e os novos modos da educação junto às tecnologias. Pensando nisso, na língua pomerana foi muito importante para nós, porque o que acontece? Nós temos que produzir todo o nosso material para levar para a sala de aula. E aí ajudou muito porque nós passamos a fazer vídeos, musiquinhas, várias atividades que envolvam a tecnologia. E nós, professores, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, porque o nosso aluno ele precisa ser motivado, ele precisa ser estimulado nesse período a dar continuidade aos seus estudos. E isso depende muito, muito de nós, porque se a gente disponibiliza uma aula interessante, uma aula com atrativos, né, tecnológicos, que a gente sabe que os nossos alunos hoje em dia eles ficam muito ligados à internet, nós vamos ter bons resultados. Então, quem ainda não fez o curso, faça nesse ano de 2021, aprenda coisas novas, facilite a sua vida, porque com certeza, a partir do momento que você sabe fazer o manuseio das tecnologias, a sua vida vai melhorar como professor, você não vai ter tantas dificuldades na hora de fazer qualquer coisa que seja relacionado à tecnologia. Foi pensando nisso que a Prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Educação, vai disponibilizar novamente esse curso para nós e com certeza nós vamos ter bons momentos e aproveitar bem essa nova jornada.
Ei, pessoal, tudo bem? Eu não poderia começar hoje de outra forma que não fosse, né? Eu sou o rosto por trás dos vídeos de formação do ano passado. Então, aqui na Secretaria de Educação, eu sou responsável pela criação e postagens das atividades remotas no nosso site, que é o Aprender, pela plataforma Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que realizamos as formações, pelos certificados digitais, pelas formações de tecnologias que nós iniciamos em 2019, que pudemos realizar em pontos presenciais que foram muito bacanas, foram momentos bem legais de aprendizado mesmo. E no ano passado, que junto com Jandira, com o Juber, todo o trabalho que nós realizamos, nos reinventando o tempo todo. Se foi desafio para vocês, também foi desafiante para nós aqui. Então, independente de cada um aí no seu quadradinho, mas foi desafiante para todo mundo. E eu vou me apropriar aqui hoje de uma fala que a coordenadora Josi usou um tempo atrás, numa reunião que nós tivemos. Ela fez uso em outro contexto, no contexto da educação especial, mas se encaixa muito para o momento que nós estamos vivendo. Fiz algumas apropriações e vou usar aqui agora, tá bom? Com vocês, para a gente refletir um pouquinho. Então, pensem vocês que ano passado, antes da suspensão das aulas, nós tínhamos tudo planejado, a gente tinha lá a nossa malinha pronta, a gente tinha um caminho certinho que a gente iria seguir. Então, vamos supor aí, vamos imaginar que esse caminho fosse o Caribe. Então, o Caribe já era um caminho conhecido, a gente já sabia certinho o que fazer, a nossa bagagenzinha ali, nossa malinha já estava pronta. Mas e aí, assim, olha, de repente, sem nenhum aviso prévio, a gente se dá conta que aquele caminho que a gente tinha traçadinho para a educação mudou. O caminho estava totalmente diferente, agora a gente não estava mais indo para o Caribe, a gente se deu conta que a gente estava indo lá para o Canadá. E aquela mala inicial que nós fizemos não dava mais conta de atender esse novo caminho. E então a gente percebe, a gente começa a refletir o quanto de desafios e dificuldades que a educação nos impõe. E a gente sabe que são muitos, diariamente, não é mesmo? Cada dia é um desafio. E quando a gente fala sobre as tecnologias, atrelar as tecnologias na educação, são tantos outros desafios, dificuldades que nós enfrentamos. Mas aí a gente se dá conta de uma coisa: a gente precisa cada vez mais se apropriar desse novo caminho que se formou após a pandemia. Se a gente não se apropriar desse caminho, ele nunca vai parecer menos distante de nós. E é por isso, pensando nesse novo caminho, pensando nesse trabalho colaborativo que a tecnologia proporciona, que a gente pensou com muito carinho nessa live de hoje, que como tudo aquilo, às vezes a gente tem que ter o plano A, o plano B. O plano A era o quê? Era a nossa live online, todo mundo interagindo no chat, participando, mas não foi possível, devido às chuvas, à instabilidade da conexão com a internet. Então a gente teve que fazer essa live, deixá-la gravada e disponibilizar no YouTube para vocês, não de forma online. Então todos os links, todos os materiais que a gente trabalhar, que a gente iria trabalhar aqui também, a gente vai deixar na descrição do vídeo e vocês acessem depois, tá bom? Algumas coisas, então a live a gente pensou com muito carinho para vocês hoje e algumas outras coisas também. Algumas a gente vai fazer, outras vão ser impossíveis de ser realizadas pelo fato de não ser online. Como, por exemplo, no final da fala da professora Jaqueline, nós faríamos um joguinho no Kahoot. Só que esse jogo a gente vai ter que deixar para um outro momento, um momento síncrono que nós tivermos, né, na formação ou em alguma outra situação. Então, esse fica para a próxima. A gente tem também os documentos Google que nós iríamos fazer, né? Vamos tentar fazer aqui de uma forma diferente, né? Mas não vai sair como nós planejamos. E é assim, a educação é assim, a vida da gente é assim. A gente tem o plano A, mas a gente também pensa num plano B. Então, a gente vai mostrar para vocês o nosso Padlet, que a professora Jaqueline vai até falar também. O Nelson vai me ajudar aí, vai fazer a contribuição, vai mostrar o link também vai estar na descrição do vídeo. E o que a gente quer com esse Padlet? A gente não pode pedir aqui todo mundo para abrir a sua câmera para a gente ver cada rostinho. Então, a gente pensou nele como uma estratégia para a gente trabalhar o nosso mural, o nosso painel da educação. Então, o que vocês vão fazer? Todo mundo vai enviar uma foto, vai dizer o seu nome e depois a gente vai tentar postar na rede social. É muito profissional, então a gente vai ter que fazer muitos printzinhos pequenininhos de cada parte
para poder colocar lá para vocês, mas eu espero que dê certo. O Nelson vai abrindo o link ali do Pilot para mostrar para vocês como que vocês vão enviar. Então, pessoal, esse é o Padlet que nós preparamos para vocês. Estão vendo que já tem alguns rostinhos aí? São os rostinhos aqui da Secretaria de Educação. Mas a gente quer ver o rostinho de todo mundo. Esse vai ser o nosso painel interativo da educação de Santa Maria de Atibaia. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo, que trabalha na rede municipal de Santa Maria, a gente pede que envie. Como é que vocês vão dizer? Nelson vai me ajudar, Nelson vai mostrando aí para vocês. Vocês vão clicar no maisinho que tem ali embaixo. Aí vai lá embaixo, no final da postagem, vai aparecer para vocês publicarem. Isso. Aí no título, coloca o nome de vocês. O Nelson vai colocar o dele. Na descrição, vocês vão colocar a escola que trabalham e a área de atuação. Então, por exemplo, eu sou professora regente ou eu sou professor de língua portuguesa e a escola que vocês trabalham. Então, sou professor de língua portuguesa da MF São Sebastião. Então, vocês vão lá e colocam isso na descrição. E ali que tem uma setinha, mostra para eles a setinha, Nelson. Vocês vão fazer o upload de uma foto de vocês. É só isso. Então, faz o upload, clica na setinha, aí ali escolher arquivo e pronto. Aí o Nelson vai selecionar uma foto dele. Isso, ele está ali fazendo o processo, está carregando. E pronto, olha, vocês não precisam enviar, não precisam fazer mais nada. É só clicar no maisinho e seguir esse procedimento que o Nelson mostrou para vocês, tá bom? Queremos ver o rostinho de todo mundo. Então, assim que você ver esse vídeo, faça. Não deixe de fazer, a gente quer ver todo mundo lá. Outra situação que nós iríamos trazer para vocês é do Documentos Google. Esses professores que vocês estão vendo aí, que gentilmente iriam participar conosco hoje, que é o professor Evandro e professora Simone. Eles iriam participar de forma online e depois de forma offline. Como o documento online não funcionou, né, por conta das questões de internet, mas ainda assim a gente quer agradecer aos professores. E o Nelson vai mostrar o link dos documentos Google, para vocês verem. Ele é como editor de texto normal, comum, que vocês estão habituados. Então, nesse momento, a professora Simone e o professor Evandro iriam digitar aí um oizinho para vocês, para dizer, olá, pessoal, estamos aqui, se fosse no online. Como não é, então, de qualquer forma, eles vão fazer a segunda parte do nosso combinado, que é o seguinte, eles vão montar um glossário para vocês nesse arquivo, nesse documento, das falas da professora Jaqueline. Aquilo que for mais relevante, eles vão anotar neste documento e depois nós vamos compartilhar com todos vocês, profissionais da rede. Então, professora Simone, professor Evandro, nosso muito obrigado em nome de toda a equipe aqui da secretaria e em breve a gente compartilha o arquivo com vocês. Outra sugestão que nós trouxemos para vocês, pensando em facilitar em algum momento, é o Canva. Esse link ele também vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, ao acessar, vocês vão ver dessa forma a tela. Aí desce um pouquinho, o Nelson vai rolar ali a barrinha. Encontra um que é gratuito. Pode ser aquele ali, a letra que falta. Veja se ele é gratuito. Isso. Ao passar o mouse, vocês vão ver que ele aparece grátis. Se ele não aparecer grátis ali, quer dizer que se você quiser utilizar, você tem que assinar o Canva Pro ou pagar para ter acesso àquela atividade. Então, pode clicar na atividade, Nelson, a letra que falta, isso. Aí vocês vão ali, olha, para editar. E no Canva, vocês conseguem trocar todo o texto. Ele vem com essas atividades pré-prontas. Você vai organizar da forma como você quiser, da forma como você precisa, de acordo com o seu planejamento. No menu lateral do Canva, o Nelson vai clicar ali em elementos para vocês verem. Dentro de elemento, digita aí, Nelson, pato, por exemplo. Isso, aí vai aparecer, olha, várias imagens da mesma forma, algumas grátis, outras não. Escolhe um patinho grátis aí. E ele vai colocar esse patinho na imagem. Retira o gato
Isso, e coloca o patinho. Então, só para vocês verem aqui, rapidamente, o que vocês podem fazer no Canva. Então, vocês podem buscar várias imagens, alterar o texto, vocês vão montar as atividades de acordo com o que vocês precisam. Isso vai facilitar nos momentos das atividades impressas que vocês precisam realizar, tá bom? E aí, vocês não precisam ter medo nem receio de direito de imagem. Todas as imagens gratuitas do Canva, vocês podem utilizar sem receio nenhum de estar ferindo o direito de imagem. E aí, no final, que vocês terminarem a atividade, montaram do jeitinho de vocês, vocês vão lá em cima naquela setinha, que o Nelson vai mostrar também, e vai clicar em baixar. Aí você pode salvar em PDF ou em forma de imagem, da forma como vocês preferirem. Falar aqui. E aí, olha, essa já é a atividade que o Nelson montou lá da forma como ele queria, salvou e tá ali prontinho no computador. Só depois de distribuir, dá o destino que vocês precisam. E, pessoal, eu quero fazer só uma ressalva rapidinho sobre Canva e aquele recurso que nós mostramos para vocês, que eu sei que vai facilitar bastante. Mas uma ressalva importante é que é o seguinte: folha de A4 não compreende toda a aprendizagem de uma criança. Não está aqui numa folha de A4 tudo aquilo que ele é capaz de fazer, todas as suas aprendizagens. Vai muito além, todas as aprendizagens vão muito além de uma folha de A4. Então, acho que é só importante a gente deixar essa ressalva. Os jogos, as experiências que a gente faz com os nossos alunos, todas as interações. Então, todas essas aprendizagens vão muito além da folha. A gente sabe que ela é importante, a gente sabe que a gente utiliza ela também em alguns momentos, mas a aprendizagem vai para além dela, tá bom? Então, só essa pequena ressalva para vocês. E agora a gente vai apresentar a professora Jaqueline e esse sobrenome que, olha, dá tanta dificuldade para pronunciar, mas aí eu fui buscar direitinho, professora, para não falar errado na hora. Jaqueline Messiá. E a Jaqueline Messiá tem uma parte do currículo dela que eu vou falar aqui com vocês, vou compartilhar, que ela é formada em pedagogia, como muitos de nós aqui na nossa rede, em pedagogia, multimeios e informática educativa. Ela tem mestrado em educação, doutorado pelo programa de pós-graduação em informática educativa. Mas sabe, além de toda essa formação tão especial da professora, tem uma parte do currículo dela que eu tenho certeza que é a mais importante. É que ela é mãe da Helena. E eu tenho certeza que essa parte, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Eu não poderia deixar de falar com vocês. Ela é minha professora no mestrado. E além de todo o conhecimento que ela tem, tanto teórico e prático nessa área da tecnologia vinculada à educação, a professora Jaqueline é uma pessoa extremamente humana. E vocês vão perceber isso na fala dela, no jeito dela falar, dela se posicionar. Muito humana, muito carinhosa, muito gentil, de todas as intercorrências que nós tivemos para acontecer essa live. Então, sempre muito disposta a nos atender. Professora Jaqueline, muito obrigada, em nome de toda a Secretaria de Educação, viu? Obrigada por tudo, por se dispor aqui hoje. E agora eu passo a bola para você, professora, fique à vontade. Muito obrigada, Elane. Eu não tenho nem como agradecer vocês e a equipe por todo esse carinho, essa atenção. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder estar conversando, ter esse momento de interação com vocês. Como eu falei, comentei com a Elane nos bastidores. Gente, trabalhar com tecnologia acontece dessas. Então, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer com as possibilidades que a gente tem, com a gente se reinventar. Isso não faz com que a gente simplesmente aceite as coisas, a gente está batalhando por elas, mas isso faz parte do processo. A gente trabalhar e ver as perspectivas e possibilidade do que a gente tem por fazer, com o que a gente tem no trabalhar, com relação à tecnologia, com relação ao material, enfim. O que a gente acaba tratando não é ainda assunto desse momento, mas que a gente chama até de cultura maker,
né? E esse todo o processo de se reinventar, de ver outras possibilidades, já é a própria tarefa do ser professor. Quantas vezes a gente não tem que se reinventar, ver nova perspectiva, possibilidade, diante de uma situação de sala de aula, seja via Moodle, Meet ou presencial. Isso faz parte do ser professor, ser docente, né? Então, mais uma vez agradeço todo o carinho da equipe, e hoje a gente vai conversar e tratar um pouquinho sobre ensino híbrido. Então, além de eu ser mãe de Helena, que eu digo que é uma das coisas que dá mais trabalho, mas também um dos maiores carinhos que eu tenho, eu sou professora, né? Trabalho tanto no ensino técnico quanto ao mestrado, que a professora Elaine já disse que eu trabalho com ela, e também eu trabalho tanto na educação presencial quanto na educação à distância. Tá? Então, eu trabalho nessas diferentes modalidades de ensino. Agora, vamos ao foco da nossa conversa, que é o ensino híbrido. Bom, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios e as possibilidades desse tipo de ensino, que a gente está fazendo muito uso, a gente vai fazer ainda muito uso, devido à situação que nós estamos vivendo, né, esses momentos de pandemia, desses desafios. Então, a educação, ela teve que ver novos mecanismos de conseguir chegar ao aluno e a gente também de atuar enquanto professor. Eu não sei como está sendo a dinâmica de vocês desde o início da pandemia, mas eu posso contar um pouquinho da minha. Eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo e estou logo aqui em Minas Gerais, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Cooperação Técnica. Aqui no Instituto, nós começamos nesse momento, né, foi 18 de março, acho que uma data que vai ficar emblemática para todos nós, de 2020, e a gente já começou no dia 21 com o ensino remoto. Então, foi um desafio muito grande, mas como todo professor faz pelo amor à causa, a gente abraçou isso com muita vontade e a gente teve também um apoio muito grande de toda a comunidade escolar. E eu acho que isso foi fundamental, tá? Então, o ensino híbrido, ele acaba ocorrendo no momento que a gente está mesclando. A gente pode ter duas situações. Tanto isso acontecer no ensino presencial, quanto acontecer também no ensino à distância. Certinho? Eu vou passando a apresentação, comentando um pouquinho, e já adianto. No final eu vou deixar meus contatos para vocês, se vocês quiserem interagir comigo, ficou com alguma dúvida. Também eu não combinei, mas acredito que a Elânia pode ser essa ponte também, de se vocês quiserem em algum outro momento que a gente possa conversar, eu fico à disposição, tá bom? Bom, eu aqui fico com o QR Code aqui para o meu currículo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que eu trabalho, sobre as minhas pesquisas, tá bom? Depois é só vocês acessarem. Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês? Sobre o que é ensino híbrido, que eu ainda vou falar na questão da perspectiva do presencial e à distância, nos desafios, as possibilidades e algumas experiências. Eu acredito no seguinte, não adianta a gente ficar apenas na teoria, vamos dizer assim. A gente tem que ver em prática o que é possível fazer. Então, eu acho muito importante as experiências, o experienciar, né? Fazer o possível, né, dentro das possibilidades, para que a intenção aconteça. Né? Daí a gente acaba tendo como exemplo outras práticas. Bom, o que é um ensino híbrido? Como eu falei, o ensino híbrido ele pode acontecer na sua conceito, no seu conceito original, ele seria o seguinte: a gente tem nossas aulas presenciais
e a gente acaba tendo algum momento que seja fora de sala de aula, certo? Então, o aluno, ele teria que fazer alguma outra atividade de maneira autônoma, que fosse complementar ao que o professor está trabalhando em sala de aula. Basicamente, isso seria um ensino híbrido de maneira presencial. A gente pode fazer isso à distância também? Pode, de maneira remota. Então, da mesma forma que a gente vai fazendo essas orientações, esses encaminhamentos para os alunos, vai tendo esse momento de interação, como eu estou tendo aqui com vocês, a gente pode sim pedir que o aluno desenvolva ou faça outras tarefas complementares. Mas esse tipo de situação a gente está vivendo agora, para vocês terem ideia de como os conceitos eles vão se adaptando aos contextos, certo? Então, muito ainda do que a gente está vivenciando, de novas metodologias, de novos recursos, ferramentas, a literatura está sendo feita, está sendo escrito sobre isso, né? E até convido vocês, nesse momento, quem sabe vocês podem escrever um texto, fazer um relato de experiência, né, de como o que vocês estão vivenciando está influenciando na prática de vocês. Vamos, todos nós, produzir literatura desse momento. Né? Todos nós podemos ser pesquisadores, certinho? Bom, eu vou apresentar para vocês agora um pouquinho do que seria o esquema do ensino híbrido. Às vezes, a gente acaba pensando que o ensino híbrido é uma relação direta apenas do professor e do aluno, mas envolve mais coisas. Gente, água é fundamental. Se não fosse água, ia ser o café, né? Bom, então, são muitos aspectos que estão envolvidos para que o ensino híbrido aconteça. Desde a parte da gestão, como que está colocado ali, a questão da cultura escolar, o espaço. Não é algo que simplesmente o professor faça e fique ali naquele espaço. Ele tem que estar relacionado ao projeto político-pedagógico da escola, às práticas da escola como um todo, o que a escola acredita, tem que estar vinculado às políticas públicas para que aconteça, se está previsto. A gente sabe que o papel do professor ele é complexo, são muitas instâncias que são envolvidas, não é mesmo? Mas é justamente para que tenha um trabalho de qualidade. Então, no momento que a gente decide, a gente opta por trabalhar com ensino híbrido, por exemplo, a gente tem que ter uma conversa com a gestão da escola, com um apoio, porque a gente tem que ter a previsão que o ensino, ele tem que ser para todos, correto? Não é para a maioria, isso eu gosto de enfatizar muito. Então, no momento que a gente dispõe, que a gente sugere para que o aluno, como centro do processo, ele faça atividades que exijam algum tipo de recurso de maneira específica, caso o aluno não tenha, a gente tem que deixar ele de maneira disponível em algum momento. E isso, quem é responsável, quem vai ajudar a pensar é a gestão. Tem o recurso disponível na escola, caso o aluno não consiga fazer de casa. Tem o recurso para o professor organizar as atividades, caso ele não consiga fazer de casa. Então, envolve todo o espaço. E isso requer um contrato didático com o aluno de vocês. Então, é o seguinte, no momento que eu digo, perdão, água. No momento que eu digo para o meu aluno, ó, você é o protagonista do processo, você é autônomo, você vai gerir a aprendizagem. Eu tenho que deixar claro isso para o meu aluno, o que eu espero, o que ele pode fazer, quais são as possibilidades, e dizer que ele é capaz. O aluno ele tem que saber, ele tem que ter convicção de que ele é capaz de aprender e gerenciar a sua aprendizagem.
Então, isso tem que dizer para o aluno, ó, você vai fazer uma parte de um processo de sala, fora da escola, eu vou te orientar como tu vai fazer, e tu tem total capacidade de poder trazer esse resultado e compartilhar com a gente. Para deixar o aluno à vontade, para que a avaliação fique clara, como é que vai ser o processo, no que vai ser exigido uma atenção maior para ele. Então, tudo isso tem que ficar claro para todo mundo, principalmente quando a escola assume isso como sendo prática da escola, para além de um professor fazer. E isso a gente percebe muito no ensino remoto. A questão do acesso, que acabou gerando preocupação, mas também surgiu tantas outras possibilidades. A questão da cooperação entre professor e o aluno acabou sendo muito evidente. Eu tenho colegas que dizem que agora está sendo possível trabalhar mais de maneira colaborativa e cooperativa do que antes. A questão da interdisciplinaridade, dos outros conteúdos que podem ser trabalhados, tudo isso aparece e tem se mostrado aqui. Então, eu acabo falando, né, de outras coisas, mas está tudo tão relacionado à questão do ensino híbrido, porque tudo isso envolve todas essas questões, certinho? Que é o que está mostrando nesse esquema. Inclusive, esse esquema, ele foi retirado de um livro chamado Ensino Híbrido, que tem o professor Moran como autor, organizador da obra. Inclusive, o professor José Moran, ele é uma pessoa, além de ser uma pessoa fantástica, ele é um teórico maravilhoso. Ele é um dos atuais produtores de conhecimento nesse campo que a gente tem no Brasil, né? Ele é uma pessoa muito acessível. Vocês conseguem achar ele no Facebook, no Instagram, assim, de maneira assim, ó, rápida e tranquila, e ele responde todo mundo, é um fofo. Então é o seguinte, até se vocês quiserem com alguém que desenvolve e produz a teoria ou que traz algo novo também específico, ele é uma ótima dica, tá? Então, do Moran, né, desse livro que eu acabei de comentar com vocês, o que ele coloca? Que a aprendizagem ela é mais significativa quando motivamos os alunos para que isso aconteça, né, no seu íntimo. Quando eles acham sentido nas propostas que são feitas a eles. Quando consultamos suas motivações, né, ou seja, o que eles gostariam de saber, o que eles querem aprender, para engajar, então, esses processos criativos. E o ensino híbrido é fantástico para isso, porque no momento que tu diz para o aluno, ó, você pode investigar sobre um assunto um pouquinho, sobre esse assunto de maneira mais específica, na sua casa, ou no local em que você vive, traga fotos, filmes, um outro material que lhe é interessante, tu tá dando voz e autonomia para o teu aluno. Porque tu sabe de uma coisa, eu enquanto professor, o que eu percebo? Eu consigo observar que meu aluno aprende quando ele consegue pegar aquele conceito, aquela ideia, e faz uma transferência, como a gente fala, ou consegue observar aquilo em outro lugar, em outro contexto. Aí a gente consegue perceber que ele aprendeu. E o ensino híbrido, como eu comentei, é perfeito para isso, porque na medida que o aluno vai estar lá no momento de reflexão, pensando no que precisa ser feito, quando ele devolver aquele material para vocês, ou trazer sua contribuição, vocês vão poder perceber se ele compreendeu realmente o assunto tratado. E o ensino híbrido, ele fala muito, ele é considerado, né, partes das metodologias ativas, né, que o próprio professor Moran trabalha muito com isso, que é o protagonismo do aluno. A gente consegue ver que esse tema, essa literatura, já tem mais de um século que ele começa a ser trabalhado lá com o Dio e na Escola Nova, mas é a partir deste momento que começa a pensar sobre deixar de ser um ensino totalmente tradicional, né? Claro que às vezes é preciso a gente ter uma aula expositiva,
né? Às vezes é um primeiro momento que um aluno vai ter acesso a uma informação. O discurso acaba sendo do professor para o aluno. Mas a questão dele aprender, poder inferir, trazer o seu posicionamento, é pouco tempo que se pensa sobre isso, né? E aqui a gente está vendo possibilidades para que isso aconteça. Bom, com relação aos desafios que a gente pode ter para o ensino híbrido acontecer. Bom, são os 3 principais desafios que a gente tem. É a questão da tecnologia, o espaço e o tempo. Isso, gente, é para todo mundo no universo inteiro. Quando a gente vai trabalhar com educação, às vezes a gente fica pensando, porque no Brasil às vezes não tem recurso, dificuldade. Gente, os desafios com relação a esses 3 itens, pode ter o recurso que tem, pode ter a disponibilidade do que for necessário, acontece, até na melhor educação no mundo que é a Finlândia. E a gente tem que ver o que é possível fazer com o que a gente tem. Então, tecnologia, acesso aos alunos e professores aos recursos. Precisa ter todo mundo um computador, um smartphone para poder fazer funcionar? Não. A gente consegue fazer com menos, de maneira em grupo, colaborativa, mas a gente tem que pensar em alternativas, certinho? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma orientanda, eu chamo ela carinhosamente de Dorinha, Maria Auxiliadora, que ela trabalhou, vejam bem, com uma turminha de 4 anos com programação e com criação de vídeo no Pultum, que é uma ferramenta que tem. Ela tinha um computador na sala para uma turma de 10 alunos. E cada um fazia uma etapa, uma parte de atividade, e eles iam percorrendo o que eu já vou falar sobre rotações por estações, que é um tipo de ensino híbrido. Eles foram perfazendo esses espaços, trabalhando de maneira cooperativa, e saiu um trabalho fantástico, assim, ó, eu choro cada vez que eu vejo. O quanto de posicionamento crítico, o que eles fizeram naquele momento. Então, assim, ó, o quanto é possível fazer, né? Então, às vezes a tecnologia, ela pode sim ser um desafio, mas a gente tem como pegar e contornar ele. Mas às vezes acontecem imprevistos, às vezes acontecem coisas a serem feitas, e gente, é normal. Não é normal a gente planejar uma aula ou fazer, não sei, um planejamento um pouquinho mais a longo prazo e ter que fazer modificações? A gente tem que ser flexível. Enquanto professores, nós temos que nos permitir ser flexível, né? Bom, então, com relação ao espaço, a gente tem que observar o seguinte: são 2 tipos que a gente tem que cuidar, a questão do espaço físico e o espaço virtual, com relação ao armazenamento, disponibilidade para envio de arquivos, enfim. Quando a gente vai trabalhar com ensino híbrido, a gente tem que ver toda essa estrutura necessária para que ele aconteça. Então, a gente vai pensar numa atividade que seja vinculada de maneira presencial. A gente tem um espaço físico adequado na minha sala? Ou eu posso usar um outro espaço de sala? Eu quero que o meu aluno, ele faça um determinado tipo de atividade. Ele vai ter esse espaço disponível fora da escola, na casa dele, em algum outro momento. Esse instante, professor, ele tem que ter um diálogo muito aberto com o aluno, porque ele vai ter que perguntar isso para ele, né? Outra coisa com relação ao espaço de armazenamento virtual. Às vezes a gente quer trabalhar com um determinado programa, com determinada ferramenta, que ela pode ser, como a gente chama, muito pesada, e em virtude disso, de repente, algum aluno não consiga acessar, ou uma ferramenta que seja
apaga, a gente tem que evitar isso ao máximo, certo? Então, eu indico, e a gente tem tanta coisa legal, são ferramentas gratuitas, tá? Até se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês a procurar, a investigar, tá? Dependendo da área de conhecimento. A gente tem tanta coisa legal para se trabalhar, então, de maneira gratuita. Então, isso a gente também tem que pensar quando a gente for trabalhar. Por exemplo, vocês trabalham com Moodle, certo? Se eu vou pedir para os alunos me enviarem um determinado tipo de arquivo, ele recebe aquela extensão, eu tenho espaço, né? Eu tenho que direcionar o aluno o tamanho do arquivo. Então, tudo isso tem que ser planejado, bem como a questão do tempo. Gente, a questão de planejamento, a gente sabe que o professor não para com a cabeça nunca, né? A gente planeja a todo instante, a todo momento. Às vezes a gente olha para um determinado livro, lugar, já pensa no que pode ser feito. Então, o professor, ele vai requerer, sim, um tempo para planejamento, de repente para uma correção, para uma mediação de alguma atividade, porque esse aluno que ele está lá na casa dele fazendo uma determinada tarefa, de repente ele tem que ter um canal contigo de comunicação caso ele tenha alguma dúvida. Estou dizendo na questão do presencial, que às vezes a gente pensa, eu só vou encontrar meu professor depois numa outra aula. Agora, com a questão do ensino remoto, acaba meio que quebrando essas barreiras. Eu não sei vocês, mas eu recebo mensagem de aluno o tempo inteiro, não tem hora, né? A questão até de temporalidade, do tempo, no ensino remoto, meio que se dispersa, né? Eu brinco que todo dia é uma segunda-feira, porque a gente sempre está nos nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter esse espaço e prever no nosso planejamento também o quanto que o aluno necessita para se dedicar a essa tarefa. E isso não é algo só que a gente tem que planejar de maneira particular, mas também com os outros colegas, envolver a parte pedagógica da escola, porque imagina se todo mundo na mesma semana resolve pedir atividade híbrida, né? Quando que o aluno vai fazer? Qual que é a qualidade do material que ele vai ter para trazer? Né? Então, tudo isso tem que ser conversado, por isso que a gente tem que aproveitar muito os nossos espaços de reuniões pedagógicas, esses encontros, né? Eu acredito que também já deve rolar uns grupos de WhatsApp entre os professores, né? Trocar ideias, estou pensando em fazer tal coisa, né? O que vocês estão planejando também uma coisa diferente para essa semana? Justamente para ser bom para vocês e para os alunos. Bom, as possibilidades. Então, como eu comentei antes, nós temos as rotações por estações. O que seria? É um circuito dentro de sala de aula. Gente, lembrando, isso foi teorizado para o ensino presencial, mas a gente pode fazer isso também de maneira online, tá? Que cada estação tem um tema parcial e tecnologias distintas. Então, por exemplo, a gente pode pegar um espaço de sala de aula e, obrigatoriamente, essa metodologia envolve o uso de uma tecnologia, tá bom? A gente pode ter um espaço em sala de aula que sejam 4 estações, por exemplo, e a gente vai trabalhar num determinado conteúdo, tá? Pensem na área de conhecimento de vocês. Então, eu vou dividir a turma em 4 grupos ou mais, e eles vão ter que percorrer todas as estações. Então, eu posso deixar um objeto de aprendizagem num computador disponível para que os alunos interajam sobre aquele assunto, por exemplo. Eu deixo no canto de cá materiais diversos para que eles possam experienciar ou fazer algum tipo de protótipo ou escrita, montagem em cartaz, numa outra estação. Numa terceira, eu posso deixar materiais para fazer pesquisa sobre aquele assunto,
deixar mais direcionado algum conteúdo. E no quarta estação, eu posso pedir que eles tenham atividades, exercícios a respeito daquele assunto. Então, não há uma ordem a seguir. Que todo mundo tem que passar por todos aqueles espaços. Mas, como eu falei, como que eu vou fazer isso de maneira online? Eu tenho como organizar isso no Moodle, por exemplo? Claro que eu tenho. Eu posso deixar um espaço organizado no Moodle, no Google Sala de Aula. Enfim, a gente tem tantos ambientes virtuais de aprendizagens disponíveis. A gente pode até, como a gente chama, trabalhar com gamificação. Então, a gente pode deixar pastas específicas com cada um tipo de conteúdo, pedir que para cada um aluno tenha algum determinado tipo de material à disposição, e que nesses pequenos grupos, eles façam como se fosse um diário de campo, dizendo, naquela estação eu fiz isso, ou como que o grupo compartilhou aquela informação, para que seja presencial ou à distância, a gente tem esse momento de compartilhar as ideias, perguntar o que os alunos compreenderam, o que eles acharam, qual estação foi mais significativa para eles, o que poderia ter sido diferente, e sabe, ajudar a pensar e a propor uma outra oportunidade, né? E a gente tem o que a gente chama de sala de aula invertida. Até alguns brincam comigo, sala de aula invertida é pedir que os alunos façam tema de casa. Não é isso. Sala de aula invertida é justamente a gente pedir um exemplo em que os alunos procurem investigar sobre um determinado conteúdo, que eles vejam a partir do conhecimento prévio que ele tem, do que ele julga ser importante, o que ele vai trazer, né? O que vai chamar a atenção dele sobre um determinado conteúdo, sobre um determinado tema. Com isso, vocês começam também a conhecer a turma de vocês. O que motiva, qual que é a percepção. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, estou olhando aqui os meus livros para ver se eu tenho uma ideia. Vou aproveitar que meu marido é historiador de formação, professor de história, estou vendo um monte de livro aqui. Então, eu vou trabalhar sobre Revolução Francesa. Então, peça para os alunos, gente, esse é o tema. O que vocês conseguem saber e investigar sobre o assunto? Quem sabe vocês tragam alguma curiosidade sobre isso. Aí peça que os alunos tragam as informações, matérias, e à medida que você for expondo a aula, trazendo informações, já que os alunos sabem um pouco a respeito ou leram, você pode começar a fazer interação. E sobre tal ponto, o que vocês encontraram a respeito disso? E sobre tal data, sobre tal fato? Alguém achou uma coisa completamente diferente? E é um momento que se tem interação. Vocês colocam mais esse encontro como um momento de discussão. Então, aproveite esse momento fora que o aluno investigou e traz para a sala de aula. Esses são exemplos de modelos híbridos de ensino. Dá para fazer online? Claro que dá. A gente pode ter um momento síncrono para discutir essas interações. Tá? Então, são essas as possibilidades, né? Dois exemplos que eu trouxe para vocês. Ainda a questão da experiência. Lembra lá no início que eu falei? Não adianta só falar, a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que trazer esses momentos, esses relatos de coisas boas que acontecem, ou às vezes coisas que não deram tão certas assim, porque a gente aprende com erro. Tudo é momento ou fator de processo de aprender. Eu brinco com os meus orientandos, né? Eu falo a respeito disso com eles. Gente, a pesquisa não está dando certo de uma determinada maneira, escreve, diz por quê. Isso é um dado de pesquisa. É a gente dizer que aquele caminho não está legal sendo percorrido daquela forma. Vai alertar os próximos. O não atingir um objetivo de sala de aula ou não atingir uma proposição
também é uma experiência, também é um ponto a se refletir, né? A gente, olha, para quem ainda mais trabalha com a área que a gente fala, né? A gente está vendo uma questão de vacina, de experimento, quantos testes, quantas coisas precisam ser feitas. A gente tudo parte a partir da testagem, da experiência, do tentar desenvolver, né? E isso tudo a gente vai se aperfeiçoando. O bom é que a docência, a gente tem sempre a possibilidade de aprender e a gente tem que se reconhecer como um professor aprendiz. A gente sempre tem um conteúdo novo para ver, ou algo a revisitar, algum desafio dentro da sala de aula. Eu amo ser professora, espero que vocês também tenham esse sentimento, e eu não me vejo em outro lugar, porque ou profissão dinâmica, não tem como a gente enjoar de ser professor. Então, a gente sempre está aprendendo. Então, experiências. Gente, é o seguinte, eu vou deixar, tem um link aí disponível para vocês. Eu vou conversar um pouquinho do que se trata. Depois eu vou até passar o link para a equipe, tá, que está gravando, Nelson, que está dando maior força aí, para depois deixar disponibilizado para vocês conseguirem ver todo o vídeo. Mas o que é essa ferramenta chamada Merge Cube? É o seguinte, a gente tem a possibilidade de fazer um cubo, como se fosse um dado impresso numa folha de papel. Tem isso de maneira gratuita, gente, disponibilizado esses códigos, né, esses QR Codes, né, num cubo. Vocês fazem a impressão ou pode deixar que os alunos façam a impressão. São vários conteúdos que podem ser trabalhados. Aí a gente tem a fotografia, a imagem da questão do sistema solar. Mas a gente tem parte da biologia para trabalhar com células, tem experimentos químicos, tem várias possibilidades em que o aluno, a partir desse cubo, que ele vai ficar na mãozinha dele, com um aplicativo do celular, que também é gratuito, ele consegue vislumbrar e trabalhar com realidade aumentada, que é o que está nessa imagem aí. Vocês estão vendo o sistema solar, que está na mão de alguém? Na verdade, essa pessoa está segurando esse cubo. E no momento que ela consegue manipular e gerar as faces, ela consegue interagir com o sistema solar, ou ela consegue interagir com a célula. Então, prof de biologia, não me deixa falar bobagem, qualquer coisa revisita o vídeo ali, me corrige, né, que faz muito tempo que eu me formei, então vamos ver se eu lembro. Se tem mitocôndria, ribossomos, o núcleo, membrana, que faz parte da célula, tem tudo como a gente trabalhar e manipular. O aluno, hoje em dia, ele tem muito essa questão da manipulação, de mexer, a gente brinca de fuçar o que está no computador, de interagir de maneira direta ali. A questão do imediatismo, ele quer trabalhar, experimentar, interagir, é uma geração muito dinâmica. Então, é uma maneira da gente proporcionar uma interação com eles nesse tipo de conteúdo, com esse tipo de tecnologia. Mas a gente brinca, eu vi que é uma expressão muito do Espírito Santo, o tempo que eu estava aí, a questão é 0800, né? Pode trabalhar de maneira tranquila e é um recurso acessível. O máximo que tu vai ter de gasto é com uma única impressão, com uma folha, tá? Aí lembra que eu falei questão de tempo, espaço, que a gente tem que observar recursos para a gente fazer essa proposição de atividade, por mais que a gente não tenha algum outro gasto maior, a gente tem que ter uma impressora e um cartucho à disposição, né? Então, a gente tem que observar todos os fatores. E aqui, tá, um exemplo, né, daquele do sistema solar que eu comentei, vocês recebem, vocês acessam, né, naquele vídeo que eu vou deixar disponível, o link do YouTube, diz onde ir, né, como instalar o aplicativo. É isso, daí a gente recorta e faz um quadradinho, um dado, e a gente tem essa outra tipo de dinâmica na sala de aula. E os alunos, gente, eles conseguem fazer isso de casa também,
Eles vão interagir, pode pedir para eles gravarem vídeos, um filmezinho de como é que foi a interação, ou mostrando eles, né, com esses materiais. E a gente também tem uma outra ferramenta, não sei se vocês já fizeram uso, que é o Padlet, que é a construção de mural digital colaborativo. É uma maneira que vocês têm para que os alunos socializem as atividades, o que eles pensam, em um único espaço em que todo mundo tem acesso e consegue visualizar. Isso é tanto num momento presencial, quanto no momento agora remoto, né? É uma ferramenta híbrida que vocês conseguem trabalhar. Mesmo na sala, se vocês usam o celular como recurso, o aluno pode digitar ali e já subir, como a gente chama, aquela página, aquele comentário, e fica algo visível para todo mundo. Às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade, por exemplo, no Moodle, de fórum, de ficar escrito, de ter que ficar correndo as informações, ou às vezes nem todo mundo lê, ou a disponibilidade de arquivos ali, né? Então, esse é um espaço que ele acaba sendo muito lúdico. Eu vou mostrar agora para vocês como eu fiz com uma turma minha. Então, eu dei uma aula sobre objetos de aprendizagem no curso de licenciatura de computação que eu atuo, que eles fossem procurar software, enfim, e eu dei alguns requisitos para que eles trabalhassem em cima daquilo. Era um trabalho individual. E ali vocês podem ver, tem um exemplo de 5 postagens, que acabou ficando como se fosse uma enciclopédia para eles, um recurso, um banco de dados, em que eles puderam consultar o que os colegas fizeram, tinha disponibilidade de colocar link, aqui tem, de inserir vídeo, e é como se fosse um mural com um monte de post-it, sabe? De lembretes. Então, você vai lá, escreve o seu, os colegas podem comentar os trabalhos dos outros, né? Então, é uma maneira de interação, que fica num espaço, que é muito simples e ele é muito leve, vamos dizer assim, é só criar um link e todo mundo tem acesso à informação mediante a internet. Então, a gente não precisa nem de cadastro, tá? Para cadastro, vai precisar para poder aparecer o nome, né, de maneira automática, mas nada que a pessoa vá lá digitar e não resolva, sabe? Então, é uma maneira de fazer uma exposição de trabalhos, de apresentar trabalho em grupo, para que todos tenham acesso às informações, e às vezes isso é uma coisa que se perde com o trabalho em grupo. O grupo vai lá e apresenta e acabou, né? Mesmo sendo de maneira remota. Aí é uma maneira de socializar, de os colegas fazerem perguntas, ou de trazer até mesmo trabalhos complementares, não é? Então, são experiências, uma própria, e outra com relação a essa manipulação do cubo, né, para trazer experiências interessantes. Já pensou que a gente falou nas estações, na rotação por estações, se uma delas fosse um cubo lá disponível, deixar um celular em um cubo ali para o aluno mexer? Nossa, eles adoram isso, porque daí um quer mexer, outro quer gravar, e isso, gente, independe de idade. A curiosidade pela tecnologia, pelo uso, pode ter 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, chama muito a atenção essa possibilidade de criar e manipular. Então, não independe da área de conhecimento, independe do nível de ensino, é uma coisa que acaba e atraindo. Claro que aqui, quando a gente vai trabalhar com essa ferramenta do Padlet, que é o que eu estou mostrando agora na tela para vocês, os alunos, eles precisam, se ainda não alfabetizados, de uma ajudinha de vocês, mas cada um ali pode ter um espaço de colocar um vídeo ou trazer fotografias e fazer um grande mural, um grande álbum, pode fazer o acompanhamento, os portfólios que muitos de vocês precisam ajudar a construir ou fazer dos alunos também podem ser feitos dessa maneira, nessa construção, tá? E como eu falei, é uma ferramenta gratuita, fica muito legal para se trabalhar.
Gente, quase encerrando aqui. Esse é o livro Ensino Híbrido, a capa, que eu falei lá no início da nossa conversa. Nele é um livro, né, muito gostoso, muito bom de ler, um pouquinho, assim, não é tão assim, mas eu acho que é uma indicação de leitura, tá, gente, para vocês se aprofundarem, saber um pouquinho mais sobre o assunto. Ele ainda é tratado, né, até então a literatura que a gente tem mais escrita como ensino híbrido, sempre voltado no espaço presencial, mas a gente consegue tirar muita ideia legal, né, e como eu falei, a gente acaba tendo que se reinventar, né, e a gente está nesse momento aqui para isso. Eu desejo bons estudos para vocês, me coloco à disposição, tem meus e-mails institucionais, me acha pelo Facebook, Instagram, dá sinal de fumaça, eu fico completamente à disposição se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, tá? E pode deixar, gente, que eu leio e respondo, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Agradeço mais uma vez, em nome da Elânia, toda a equipe, a secretaria, pelo convite. Se vocês acharem oportuno em outro momento, eu posso conversar também, como também posso indicar outros colegas para ter uma conversa. Certinho? Gente, fica meu muito obrigado pela atenção de vocês até aqui, e um grande beijo, e eu fico à disposição. Tá bom? Até uma próxima. E aí, pessoal, vocês viram, né, que eu fui muito sincera quando eu disse que, além da professora Jaqueline ter todo um domínio e um conhecimento teórico e prático das tecnologias na educação, ainda é uma pessoa extremamente humana e muito gentil. Ficou perceptível isso na fala dela. E como ela está à disposição, todo mundo que assistir essa palestra, no final, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o e-mail da formação aqui da secretaria na descrição desse vídeo. Então, vocês vão lá na descrição, acessem aquele e-mail, encaminhem todas as dúvidas para nós. E aí, professora, para facilitar, a gente reúne todas as dúvidas que a gente receber e te encaminha de uma vez. Porque aí você recebe um e-mail só com todas as dúvidas e na medida que a professora responder, a gente devolve as respostas para as pessoas que encaminharam. Pode ser assim? Combinadíssimo. Professora, mais uma vez, nosso muito obrigada. Agradeço em nome de toda a Secretaria de Educação e a gente vai fazer mais momentos assim, com certeza, e aí de forma realmente online, que as pessoas possam interagir no chat, no momento da nossa reunião aqui. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Um grande abraço, professora. Fique com Deus. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nem se informar. Que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o oriqui do meu velho orixá ao ponto de um disquete de 1000 Itaipé. Um barco que veleje nem se informar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o meu e-mail até Calcutá, depois de um hotlink no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da milícia de Milão, um hacker mafioso acabar de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca
11 tem um videopop para se jogar. Internet, um grupo de tietes de Connecticut, acessar o chefe da milícia de Milão, um hack mafioso acabar de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopop para se jogar. Sempre conectados. Contactar. Conectados. Pessoal, nós queremos agradecer a cada um de vocês, a todos os profissionais da rede de Santa Maria de Etibá, por estarem aqui conosco, por participarem da formação, por buscar sempre novos conhecimentos, e a toda a Secretaria de Educação, secretário, subsecretário, e a cada um aqui por permitirem que a gente realize esse trabalho. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Realmente nós queremos finalizar esse momento agradecendo a todos vocês pela participação, pelo apoio, né? E temos certeza que estamos começando esse ano com mais uma formação e com certeza serão momentos preciosos de aprendizagem. Muito obrigada a todos.